Então, pessoal do canal do Mix, tudo certinho? Esse vídeo aqui é a continuação, é a parte 2. A gente continua falando do Hotbit, mostrando aí agora os periféricos e alguns softwares que como são usados com esse equipamento, ok? Bom, agora eu vou inserir um cartucho. Pronto, coloquei o cartucho lá dentro, delicadamente. E vou ligar, vamos ver a diferença agora com o cartucho acoplado. Ele reconhece que tem o cartucho, tá vendo? Já aqui você fazia a escolha. Por exemplo, um jogador, um joystick. Ele tinha um som muito legal. E ó, o meu tá fraco. Bom, isso é um exemplo de uma forma de carga, tá? Um joguinho com um cartucho. Então, a outra forma de carregar jogos ou programas e demais coisas na memória do MSX, né, é através do disquete. E aí você tinha um cartucho que era um cartucho que dava acesso e controlava, era um controlador de disco, né? Um controlador de 2 discos, ficava ligado nas controladoras, e aí você tinha que, eu estou usando só um drive, podia usar 2. Aí vinha o programa em disquete, que era comum na época, né? Aí eu vou colocar aqui um disco de um joguinho. Aqui, ó. Esse que era o disquete, é o Tartarugas Ninja, tá? É esse programinha aqui. Vou colocar. E agora dessa vez eu vou ligar o computador já com o disquete instalado. Ele vai reconhecer que está com o disco. Ele dá um bip característico. Vamos lá, chama o drive, ó. Ele carrega logo o programa na memória. Ele vai lendo daqui todo o programa, lá, leu. E ele lê o começo do programa e à medida que ele vai precisando, ele vai lendo o resto do programa. Esse é um joguinho que era muito... O pessoal gostava muito na época, né? Na época do Tartarugas Ninja. Então aí é o vilão falando e tal. Aí contava toda uma história, tal. Aí ele pede aqui, ele mostra que é de 91 esse cara aqui, ó. Ele pede pra você escolher. E aí ele fala pra você escolher quem que você quer ser. Vamos supor que eu queira ser o Léo mesmo. Deixa eu lembrar aqui como é que... Pronto, escolhi ele aqui. E aí você vai jogando, né? Então essa era mais uma forma, só para ilustrar aqui o drive. Bom, fora os joguinhos, o Hotbit tinha seu lado mais profissional, né? Esse aqui é um disco original do DOS que acompanhava ele, né? Eu vou inserir aqui na unidade.
mandar a máquina botar. Tá aqui. Então, inserindo um disco do DOS, que você tinha acesso a todo o sistema operacional DOS, podendo fazer várias funções, como copiar um disco, formatar um disco, olhar o conteúdo, comando dir, ó. Eu olho todo o diretório, eu tenho comando copy, comando format, posso trocar o layout do teclado, algumas funções do próprio MSX. E eu poderia colocar outro disco agora e carregar um joguinho, carregar qualquer programa através do DOS, ou gravar meus programas que estão em memória para o DOS, tá? Então os discos foram muito úteis nessa época aí, que a gente nem sonhava em ter nada como HD, etc, etc, etc. Bom, para aqueles que na época que a gente era jovem não tinha já condições de comprar periféricos que eram mais caros, como os discretes, os drives e tal, se usava mesmo a fita cassete, né? Aí você tinha o programinha lá que vinha em fita, aí você tinha que pegar a fita, né? Uma fita cassete comum. Eu não vou fazer isso aqui porque dá um trabalho danado até você colocar a fita e ficar carregando o programa. Você usava o próprio gravador da Gradiente, que você podia comprar para ele, era próprio dele, ou você podia usar qualquer gravador, e na verdade qualquer fita, né? Porque você podia pegar um programa que estava em memória. Olha lá, isso aqui é uma outra fita, também do MSX, que é um programa de Olimpíadas, um joguinho, que eu até coloquei no começo que eu tenho em cartucho. Imagina, uma fita levava meia hora, no mínimo, se você acertasse de primeira, para carregar. Agora, imagina você ter que ficar esperando. Esse era um jogo que era muito famoso na época. Nossa, você poder pilotar um simulador de voo de um Boeing 737. Tinha até um manual de operações. Era um negócio incrível. Você carregava na famosa fita cassete. Ó, o manual era manualzão mesmo. Você poder pilotar um Boeing e tal. O bichinho aqui era bastante legal, tinha bastante funções muito legais. E uma coisa que era muito interessante é que ele era um computador profissional, né? Então você podia... uma planilha pra gente ver aí, uma planilha de eletrônica, né? Olha lá, vinha uma caixa toda sofisticada, parecia uma arma de James Bond, né? Hot Plan, vinha um manual junto, né? Você também tinha o lado mais profissional, né? Então você podia usar um editor de texto, por exemplo, um Word, que era o editor de texto na época. E você tinha aqui, parece uma caixinha do James Bond, a fitinha do editor de texto aqui dentro, né? Então vamos lá ver como é que funciona, como é que era o editor de texto. Aí você coloca ali o cartucho, liga, aí ele já carrega lá, ó, Hot Word chamava. Aí você já tem um editor de texto para poder escrever seus textos. Aí tinha acentuação, maiúscula, tudo pronto, ó, para você poder trabalhar. Aí você gravava seu editor de texto no disco, ele tinha as funções pré-determinadas aqui embaixo. Se você quisesse, ó, você chamava tudo quanto é função que ele podia fazer, né? É bem completo, era um WordStar que chamava na época, né? Bem completo mesmo, você gravava em discos o que você tinha escrito. Era fantástico mesmo. Esse é o lado mais profissional, né? Você trabalhar em casa. Tinha editor de texto,
tinha planilha e tinha banco de dados. Era um conjunto de ferramentas básicas que vinha com ele. Bom, não poderia deixar de mostrar esse cartucho, que se chama Mega RAM. Ele era um cartucho que dava um poder especial aqui para o nosso MSX. Ele era uma extensão de memória de 256K, tá? Na época era bastante. Aí permitia que rodasse jogos com gráficos mais sofisticados, e ele já tinha uma versão de DOS já embutido dentro dele. Você podia gravar programas que você criava, enfim. Era muito importante essa expansão aqui, senão você ficava limitado nos jogos mais simples e nos programas mais simples. Ele abria capacidade para muito mais coisa, e você já tinha um DDX-DOS nativo dentro dele, que aí você formatava disco, gravava informações, aí ficava ilimitado mesmo, tá? Muito legal essa Mega RAM dele. Bom, pessoal, para encerrar, nada melhor do que um joguinho, né? No caso eu coloquei esse joguinho aqui, o Galaxy, que é muito legal. Dá o início. Na base aqui do joystick, né? Parece um drone. O pessoal nem sabia o que era drone na época, né? Engraçado. Lembra muito um drone da nossa época. Eu sou muito prego, né?